Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao programa Papo Espírita. Hoje estamos inaugurando uma nova fase e estamos apresentando agora o programa em vídeo. O nosso primeiro programa em vídeo foi com o Rossandro Klingen e você pode conferi-lo aqui, tá? Tudo bem, Miriam? Hoje somos só nós duas no estúdio. Como você está? É verdade, estou bem, Ana. E você, tudo bem? Tudo bem. Bom, hoje o nosso bate-papo, Miriam, vai ser sobre materialismo e suas consequências para o espírito e a sociedade. No Livro dos Espíritos, na questão 799, os espíritos superiores afirmam que o materialismo é uma das grandes chagas da sociedade. E nos comentários de Allan Kardec, na questão 148, nós encontramos a seguinte afirmação: uma sociedade fundada sobre essa base, o materialismo, traria em si mesma os germes da dissolução, e os seus membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. O bem e o mal já não teriam sentido. O homem estaria certo em não pensar senão em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos. Trata-se de uma mensagem bastante catastrófica, né, Miriam? Mas nós vamos analisar melhor o que o Kardec e os espíritos quiseram dizer a respeito dessa supervalorização do materialismo em detrimento dos valores espirituais. Primeiro, vamos entender o que é materialismo. E segundo o dicionário, materialismo é a doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. É a maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Então, Miriam, como é o mundo materialista e que prejuízos ele traz para o espírito? Bom, Ana, nós vivemos num mundo material, né? Porque nós somos um corpo físico, material. Viver no materialismo, conforme você já começou, né, na sua leitura, falando que o Kardec nos chama a atenção, falando o que o próprio dicionário nos diz, o grande prejuízo de se ter uma visão exclusivamente materialista é que aguça demais o nosso egoísmo, porque vivemos num mundo, então, que busca sempre ter coisas, possuir, né, controlar pessoas, se apegar demais. E nesse afã de ter, esquecemos a coisa mais importante que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo nos traz, a doutrina, né, nos desperta cada vez mais, é que precisamos investir no ser. Daí a grande dificuldade quando Kardec diz que seria uma catástrofe, porque nada terá valor. A vida do outro vale muito pouco. A necessidade do outro vale menos ainda. Tudo que vale é aquilo para o meu bem-estar e dos meus. E quando a gente pensa só que somos um corpo, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma doença ou fica com alguma incapacidade, parece que a vida terminou, né? O seu corpo é quem comanda tudo, né? Não o seu espírito. Os aprendizados, por exemplo, espirituais, essa transcendência, né, que a gente sempre busca, ela não existe para quem é completamente materialista, né? Então imagina, se você passa por uma grande dificuldade material, ou mesmo do seu corpo, para muitas pessoas isso significa o fim, não é? Quando tudo que os meus olhos físicos podem ver é a minha realidade, é uma coisa muito pouca, porque a gente sabe que os olhos físicos, tudo que vê, ou está morto ou morrerá, não é? Porque não tem nada, nenhum outro caminho diferente do que esse. Embora alguns possam se intitular materialista, no fundo, todos nós temos a intuição de que depois da morte do corpo físico, permanece mais alguma coisa, porque não teria sentido olhar-se friamente determinados eventos e quadros que existem, né, entre a humanidade, que possa explicar que tudo começa e termina depois de 80 anos, de 60 anos, de 10 anos, de 5 meses. Não faz sentido. Alguma coisa maior deve existir, mesmo porque ninguém até hoje conseguiu criar a vida humana, né?
a não ser pelos processos biológicos da fecundação e tudo mais. Da mesma forma, penso que não ter esse olhar de futuro, fica tudo muito vazio, muito pouco. Então, tudo aquilo que acontece no meu mundo físico, minha saúde, a perda de pessoas amadas, a perda de um emprego, fica muito difícil, porque eu não consigo lidar, porque eu não tenho uma visão à frente. Tudo que a minha Bíblia rege, tenho que ter e tenho que ter, não é? Tenho que ter não só bens materiais, como tenho que ter as pessoas que estão à minha volta, né? Um apego àquelas pessoas que muitas vezes se vão antes da gente, vão não só porque morrem, mas porque partem da nossa vida, né? Muitas vezes perdemos tudo que temos materialmente. E isso causa grandes prejuízos para a pessoa, porque ela não tem a ideia de que os ganhos espirituais estão ligados aos aprendizados que ela tem, né? Nessa experiência na carne, não é isso? Não se tem tempo de se olhar, porque está tão envolto nas dificuldades que o mundo material já traz consigo, né? E hoje a gente vê bastante isso. Cada vez que eu ligo a TV e vou aos noticiários, sempre relatam caso de feminicídio. Nós não somos donos de ninguém. Exato. Então, a gente vê o que o materialismo traz. Além do ter pessoas. Sim. Aquela pessoa me pertence. Quem é ela? Porque, né, o egoísta e o orgulhoso vai estar trabalhando. Quem é ela para me negar de estar comigo? Quem é ela? Ou quem é ele para sair da minha vida? E a gente cultua demais, então, tudo para mim, e quem é fulano que não é melhor ou maior do que eu. Tanto é que o Allan Kardec, ele fala palavras bem duras, né, naquilo que eu li aqui, que trata-se, o bem e o mal já não teriam sentido. O homem estaria certo em não pensar senão em si mesmo. E ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços materiais, os laços sociais estariam rompidos. Bom, a gente vai chamar aqui também, Miriam, o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias. Ele explica que, apesar de respeitar as convicções individuais, que o materialismo é um câncer. Vamos ouvir esse trechinho da palestra em que ele fala sobre isso para a gente comentar. O materialismo é reducionista. Ele faz com que a criatura se identifique com aspectos que são aspectos periféricos da sua individualidade. Então, de posse do materialismo, a criatura se identifica completamente com seu aparelhamento físico. Ele acha que é o corpo. Ele acha que é o corpo. A gente fala muito aqui no nosso programa, né, sobre estarmos vivendo uma experiência no corpo. Somos espíritos vivendo uma experiência no corpo e não um corpo que tem um espírito. É um espírito que tem um corpo, né? Mas então, quais são essas consequências se a gente só se identifica apenas com a matéria? Eu acho que eu também gostaria de fazer uma ressalva na nossa conversa, que às vezes pode dar a impressão errônea que, olhando o materialismo com resultado só de prejuízo, que ele não seja necessário. As questões materiais são necessárias. É o uso exacerbado de querer ter. A gente está no mundo material, nós precisamos de condições de sobrevida, cada um tem seus próprios desejos. É errado ter? Não. O que é grande erro é que nós possamos ter sem pensar nos demais, e o meu ter está associado a prejuízo de alguém. Não é? Então, na medida em que eu tenha e compartilhe, e quando a gente pensa em materialismo, a gente pensa muito na questão financeira, né? Em recursos financeiros, mas nós somos ricos em saúde muitas vezes, nós somos ricos em conhecimento intelectual, somos ricos por ter um corpo que nos permite deslocar, umas mãos que possam, né, manipular ou abraçar, seja o que for. Essa nossa riqueza também precisa ser compartilhada. Esse bem não é só para nós, esse bem é para que nos mantenha o instrumento físico no tempo em que ele deve sobreviver
em experiências para o espírito, também com os demais. Então, quando fala-se do prejuízo do materialismo, é no sentido em que eu olho o materialismo só para mim e para os meus, eu quero ter a prejuízo dos outros, né? E não, ter não é ruim. O ruim é quando eu tenho os comportamentos excessivos, não é? Quando eu penso só em mim, claro, em detrimento do meu, de um outro ser humano, né? Sim. Por exemplo, você acha que essas questões que a gente vive, que o mundo vivencia hoje, um mundo bem materialista, pessoas que precisam imigrar de país, são pessoas sem nada, pobres, que precisam buscar um outro lugar e não são aceitas em outros lugares, porque são pessoas que materialmente são desprovidas de qualquer recurso. Elas têm apenas elas mesmas e elas são banidas de outros países, né? Eu penso que o dia que a humanidade entender que não é que um ser humano é igual a outro ser humano, não que um ser humano valha mais porque ele tem mais recurso financeiro ou de estudo do que outro, que ele seja superior. Então eu vejo essa questão da imigração, por exemplo, ainda como uma questão da humanidade muito voltada para o materialismo. O dia que a gente olhar para esse imigrante e pensar, poxa, mas ele é um ser humano como eu, por que eu tenho direito a uma casa, a uma nacionalidade, a uma educação, a um trabalho, e essa pessoa não tem para onde ir, porque lá no país dela estão guerreando e ela é obrigada a sair, né? Então, eu acho que são questões como essas em que a gente vê os outros seres humanos como inferiores, né? Porque não possuem recursos físicos, materiais, né? Que tem que melhorar, né? A humanidade ainda vai tentar... Esse é o câncer que o Haroldo Dutra... Não é isso? Eu acho que nós vivemos, enquanto humanidade, um momento bastante crítico, não é? Porque, embora tudo venha para o progresso, porque também a questão material também traz avanços tecnológicos, sim, não é? Claro. Então, se a gente olhar do passado até hoje, tivemos grandes avanços tecnológicos na área da saúde, não é? Mas o grande problema, né, a grande doença, talvez, que a humanidade ainda tenha dificuldade de extirpar, é a questão do seu egoísmo mesmo. Então, porque enquanto humanidade egoísta, o bem e o mal não faz sentido, como você mesmo leu agora há pouco. Porque tudo é para mim, aquilo que não diz respeito a mim não me interessa. Então, com a questão da imigração, se nós usássemos, né, vivenciássemos, colocássemos em prática a máxima de Jesus, que é fazer aos outros o que gostariam que fizessem por nós, se nós nos colocássemos no lugar desse imigrante que tudo perdeu, não é? Nós, com certeza, gostaríamos que as pessoas que pudessem, nos acolhessem. Então, cada um de nós tem os direitos iguais. Somos iguais, embora a diferença seja apenas do olhar humano, dentro desse olhar egóico, nós somos iguais num mundo em que traz grandes diversidades de vivências para que a gente aprenda a sermos menos apegados a nós mesmos, no sentido de trazer só as coisas para mim, bem egoisticamente. A desigualdade social no mundo, ela também é proveniente dessa visão materialista, né? Em que as pessoas elas são desiguais e elas recebem recursos de forma desigual, né? E se a gente traz para o nosso olhar espírita, cuja a lei da reencarnação nos traz bastante informação e consolo para entender essa desigualdade, nós vamos começar a compreender que, embora haja o desejo, a vontade de igualarmos enquanto seres humanos, de olhar e acolher e ajudar na necessidade do outro, haverá diferenças, desigualdades, na medida em que as pessoas que reencarnam conforme, né, a energia do planeta, que hoje, né, de provas e expiração, chegam para os seus testes, ou seja, chegam suas dificuldades, essas desigualdades explicam que naquele momento, naquela encarnação, a necessidade era de perder tudo.
e ter a força, a coragem, a fé para o recomeço, né? Da mesma forma, é ter tudo, né? Também pode ser o inverso, ter tudo e compreender que ter tudo, a riqueza de todas as formas, não é para gozo próprio, mas é que aprenda o desapego. Aprenda que, como tem recursos, que possa investir na necessidade de alguém, que possa investir em avanços da ciência, para que a humanidade avance. Obviamente, graças a Deus também eu penso, saindo do mundo de provas e expiações, nós vamos para o de regeneração, onde ainda haverá equívocos, porém, o número de pessoas mais preocupadas com a ajuda mútua, em ajudar o próximo, é muito maior, né? E quando a gente fala de desigualdade, me lembrei aqui só, lhe cortando um pouco, a gente pensa no imigrante, mas também quantas vezes nós somos indiferentes àquele pedinte que está na rua. Sim, claro. Não é? Podia estar trabalhando, mas será que eu dou a ele alguma oportunidade de trabalho? Ou eu orgulhosamente, de forma muito egoísta, ele que se vire porque eu já estou com as minhas coisas garantidas? É fácil pensar assim. Mas é muito triste viver assim, né? Pois é, isso que a humanidade vai nessa tendência devagar, né, com seu avanço. A tendência é a gente modificar essa visão e conseguir diminuir, ir reduzindo, né, aos poucos. E se a gente, particularmente, cada um de nós consegue ir encontrando o seu materialismo exacerbado dentro de si, começar a mudar um pouco a perspectiva, né? Isso contribui para uma mudança generalizada. Né? E penso também, Ana, que se todos nós que proclamamos, né, a nossa religiosidade, não interessa que religião, né, tenha como prática, mas se de fato nós estivéssemos imbuídos em praticar as verdades que a nossa religiosidade nos traz, nós estaríamos bastante adiantados. Sim, verdade. Porque uma coisa é conhecer os ensinamentos, né? A outra, muito distante e que exige trabalho, perseverança, é praticar os ensinamentos. Porque o que adianta nós estarmos lendo no mundo, né, na doutrina, assistindo palestras, lendo os livros, frequentando a missa, frequentando o culto, quando aquilo tudo é apenas exterior. Exato. Eu não mudo em nada a maneira que sou. Exato. Tenho aqui a gente tem uma nova fala aqui do Haroldo. O que é consciência da imortalidade da alma, a evolução do espírito e a reencarnação pode ajudar as pessoas a transpor os males do materialismo. E para ajudar a responder essa questão, vamos ouvir novamente o Haroldo. É assim que Kardec inicia esse item extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, dizendo: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Bacana, né? Haroldo, como sempre, é claro. Não, Haroldo é fantástico. O que é inabalável fé no porvir, que nada mais é do que a nossa perspectiva espiritual da existência, nos ajuda a contrabalançar o materialismo que ainda existe em nós, claro. Primeiro, eu acho que passa por uma pergunta íntima de cada um. O que eu busco? O que é importante para mim, né, nessa reencarnação? O que é que tem peso? O que tem valor? E às vezes a gente se surpreende de ver que as nossas prioridades e expectativas têm muito a ver com as questões materiais ainda. E que o olhar para as questões espirituais ainda estão muito aquém do que deveriam ser. Então essa balança entre meus desejos materiais e meus desejos de espiritualização ainda estão desnivelados, é um bom começo de ver, né? Eu preciso melhorar a minha questão espiritual. Porque depois que eu partir, né, que o corpo, enfim, morrer, desencarnar, o meu espírito desencarnar, o que sou eu? O que é que eu aprendi? O que é que eu deixei de exemplo? O que eu fiz de bom?
porque é a grande questão, porque tudo está na nossa consciência. A gente pode esconder hoje, né? Pode passar as coisas de forma mais silenciosa, mas jamais vamos esconder na nossa própria consciência. Então, como é que está a nossa balança? Botando assim na prática, né? Onde está o perdão que eu não dou? Não é por aí? Por aí. Onde está a caridade que eu não faço, né? Onde estão as minhas pequenas corrupções do meu dia a dia? Sim. Esses são os valores espirituais que a gente tem que buscar em nós, né? A nossa mudança efetiva. E quando a gente está só com a visão materialista, pouco me importa, né? Se eu passo por cima de alguém, porque o que importa é eu conseguir aquele objetivo que é material, né? Esse é o problema da visão materialista, é que ela não te traz nenhuma melhoria espiritual, né? Você só avança no que você pode adquirir, né? Esse é o problema. A vida e os seus desafios e tormentos, que todos nós temos, né, Miriam? Eles nos ajudam na evolução do espírito, é isso que a gente acredita. Mas se a perspectiva é apenas materialista, tudo assume uma proporção gigantesca, né? Todas as nossas dificuldades. Que mensagem a gente pode deixar para os nossos ouvintes e agora telespectadores sobre a importância do ponto de vista espiritual nessa nossa caminhada? Acho que é o último áudio do Haroldo falou, fé inabalável no porvir. O que é a fé, né? É a gente ter a certeza que somos mais do que o nosso corpo físico, que envelhece. Que um dia ele simplesmente vai deixar de ser, né, a serventia que nos traz. Somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais para quê? Né? Porque somos filhos de Deus, todos iguais. Porque necessitamos melhorar, porque Jesus já disse, né, no seu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se nós conseguíssemos trazer para nós essa certeza de que nada me acontece por acaso, porque há uma justiça divina, justiça, né? Então tudo é justo, nada me acontece que eu não mereça passar em prol de ser melhor. Porque muitas vezes a gente deseja coisas que não são boas para nós. E, embora tenhamos, né, a impressão que aqueles desejos é a melhor coisa para nós, e às vezes não é. E que tudo está sobre a coordenação de um Pai misericordioso. Embora estejamos sobre essa coordenação, não quer dizer que não tenhamos trabalho, né? O trabalho faz parte. Então, trabalho no sentido de que eu primeiro preciso conhecer. Então, se eu quero uma fé inabalável, preciso conhecer os ensinamentos evangélicos. Depois de conhecer, entendê-los. Depois de entender, vivenciar esses ensinamentos. E, por fim, praticá-los. Eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que muitas vezes pensam em suicídio, né? Pensam, não, minha vida não faz sentido, eu não aguento essa dor que eu estou vivenciando. E partem, né? Tomam aquela atitude radical de tirar a própria vida. Então, você imagina se essa pessoa ela tem o conhecimento da vida futura, ou mesmo que ela não pense, né? Que a gente aqui acredita na vida após a morte, muitos acreditam. Mas ela não vê saída para aquela situação. E muitas vezes a gente sabe que a saída está logo ali. Porque essa fé inabalável é que nos permite acreditar que não, eu vou sair dessa. Ou isso aqui tem um propósito para mim, é um desafio que eu tenho que lidar. E muitas vezes as pessoas que tomam essa atitude, elas às vezes nem estão lidando com uma situação exteriormente, né? Quem está de fora nem enxerga às vezes. Nossa, mas essa pessoa tinha uma vida razoável, ela tinha uma família ou ela tinha, né, condições materiais. Mas mesmo assim, ela não vê saída na sua dificuldade, que a gente às vezes nem consegue saber qual é, né, a dificuldade. Mas imagina se essa pessoa ela consegue enxergar os valores espirituais, não, e consegue ter uma fé inabalável. Eu vou sair dessa.
isso aqui eu vou ter uma ajuda espiritual, vai vir alguém para me auxiliar, um parente, amigos. Então essa visão, ela salva vidas, né? Fé inabalável é construção, né? Então, embora tenhamos fé, né, eu acho que inabalável, eu em particular ainda tenho um trecho longo ainda para chegar nela, ainda há dúvida, porque eventos desagradáveis, dificuldades não chegarão sempre, como necessidade de aprendizado nosso. A fé, embora muitas vezes ela se abale dependendo da situação que nos chega, embora a gente crie um pouco de dúvida, embora a gente ache que não seja capaz de vencer, o papel da fé nesse momento é lembrar que eu preciso orar para mudar a minha vibração, né? Permitir que espíritos superiores, vibrações superiores de positividade, de otimismo, de socorro possam chegar até a mim. E aí sim, né, poder me abrir para essas possibilidades, porque eu vou começar a me lembrar que resolver tudo que me acontece depende também das minhas atitudes. É não desesperar, é não desistir. Sempre que criamos uma expectativa, tenhamos a consciência que ela poderá acontecer ou não, e estar preparado para o sim ou para o não. Eu tenho uma amiga, isso eu aprendi há muitos anos, que ela dizia assim, para tudo que acontecia, né, a nível de trabalho, mas também trazendo para a vida, o não já existe. O não, o dar o errado, já faz parte da nossa expectativa das coisas, porque temos incerteza sobre tudo. Agora, o sim, nós temos que ter fé que ele possa acontecer e trabalhar para que ele ocorra. Se ele não ocorreu, eu tenho apenas a resposta que já era imprevisível, né? Que estava lá, é o não. Então, a gente não deve se desesperar, a gente deve dar um tempo, silenciar, orar, estar aberto às ajudas, não é? E às vezes a ajuda também é a conversar com um amigo mais próximo. Às vezes a ajuda é até procurar mesmo terapia, não é? Procurar medicina para o socorro, mas é não paralisar diante das dificuldades, né? E atualmente o mundo nos oferece condições inumeráveis para estabelecer o bem-estar material, né? E físico, às vezes até em excesso. Muitas vezes levando as criaturas a priorizar essas condições e optarem por valores equivocados, buscando alcançá-las e mantê-las a qualquer custo. Então, que valores materialistas, Miriam, podem atrasar o desenvolvimento de um espírito? Quando eu acho que eu não sou capaz de nada, né? Quando eu acho que só o que o mundo externo pode me oferecer, então eu estou tão focada com a tecnologia, por exemplo, usar minhas redes sociais, tenho 1000 e tantos amigos, não tenho 1000 e tantos amigos, né? Quem, quando eu estou no sufoco, que me acontecem coisas diferentes, me escuta, me dá apoio, não é aquela curtidinha da mãozinha assim, não, né? Ao mesmo tempo, essa rede pode me ajudar a buscar entre amigos um especialista que possa me ajudar naquele momento, se for uma questão de saúde, por exemplo, né? Da mesma forma, não ficar atento a preservar esse corpo físico. Um dia ele vai a qualquer custo, né? Porque temos que cuidar dele. Não, a qualquer custo. Somos responsáveis. Né? Eu acho que a grande palavra é responsabilidade. Somos responsáveis por esse corpo, que senão, segundo a doutrina, nós acabamos sendo suicidas involuntários, indiretos, não é? Precisamos, tudo que é excesso, então tudo que nós fazemos em excesso é o grande prejuízo. Então vamos fazer as coisas no necessário. O que é o necessário? Né? Para mim, o necessário é uma coisa, para o outro, o ouvinte acha que o necessário é diferente. O necessário é quando eu tenho aquilo que possa me manter sem prejudicar ninguém e que me possibilite dividir, ajudar aqueles que necessitam, estar sempre aberto. É a consciência tranquila de que eu conheço os ensinamentos evangélicos, tento praticá-los, né? E da mesma forma, ter fé. Não é? Acreditar. Então, vamos deixar de lado um pouquinho do que a mídia, do que esse mundo nos traz, de necessidades que às vezes nem temos.
E também aquela necessidade de, não só da aparência, né, de aparentar um estado de felicidade, que hoje em dia é uma coisa muito presente, de que a sua vida é perfeita. Também essa necessidade de poder que muita gente tem, de comandar, né, de se sobressair sobre os outros. Isso faz parte todo também do nosso orgulho, né, da nossa vaidade. Tem muitas coisas materiais e às vezes são imateriais, né? Como essa vaidade, essa necessidade de se sobressair, mas que são valores materialistas também, né? Exato. Então, nós ainda temos, eu fico pensando que a gente também não pode crucificar tudo, não é? A gente já veio conversando aqui. Sim. Então, o não crucificar tudo é a gente conseguir chegar num equilíbrio, No meio termo. Sempre. Então, a questão dos materiais são importantes? São. É errado desejar ter? Não. Não, claro que não. Dependendo do como você constrói seu caminho e como você lida com esses resultados, não é? Não, é importante deixar claro que nós não somos contra o materialismo de forma alguma. Por quê? Porque vivemos no mundo material. Necessitamos das coisas materiais. Ninguém está fazendo apologia contra. Uhum. Porém, o que Kardec traz no Livro dos Espíritos que a gente leu aqui é que se você exacerba isso, você traz prejuízos para o desenvolvimento do espírito, né? Sim. Não é você, não vou descuidar da minha aparência. Aparência não é importante de forma alguma, claro que é. Ou dinheiro não é importante de forma alguma, é. Assim, ainda vivemos nesse mundo da matéria, porém, se eu só me volto para isso e o recurso material que eu tenho não auxilia mais ninguém, não é isso? Quando aquilo que desejo, quando meus esforços são só para mim e para os meus, eu estou num caminho contrário. O caminho contrário que os ensinamentos evangélicos têm nos trazido, né? Então, eu estou vivendo apenas o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. Quando eu desejo ter as coisas, porém, tudo que me chega também é compartilhado com o outro, né? Então, aí eu começo a estar num caminho... Um pouquinho, né? Do compartilhar. Soltar um pouco, né? Desapegar um então, pouquinho. Assim, nossa, geralmente falo que mulheres são extremamente consumistas, não é? Nós, mulheres. Obviamente, né? A gente gosta das coisas bonitas, mas é errado eu estar fazendo compras, comprando coisas para mim? Não. Como é que eu posso desapegar e como é que eu posso começar a trabalhar essa coisa de ser menos materialista? Quando eu compro, eu também, tudo aquilo que está em boas condições, que está lá no meu armário, por exemplo, eu dou a alguém, porque sempre haverá alguém também mais necessitado do que nós. Claro. Porque às vezes a gente acha que a doação é aquilo que não presta, aquilo que está estragado, aquilo que não... Não é isso. Aquela minha roupa que está bonitinha, perfeitinha, bem lavada, bem cuidada, mas que eu estou trazendo nova para colocar no meu armário, por que não doar? Outras mulheres também gostarão de andar bonitinha, arrumadinha. Por que não a gente colaborar com isso, não é? E o Haroldo Dutra tem uma história bem interessante que num grupo mediúnico, né, de um centro em que ele frequenta, tinha uma pessoa reclamando que era um pai de família que trabalhava e todo o dinheiro tinha que ir para a educação dos filhos. Aí agora meu filho entrou na faculdade, eu queria tanto fazer uma viagem com a minha esposa e não consigo, porque vai tudo para os meus filhos. E aí veio um espírito e explicou para ele que ele tinha prejudicado tanto materialmente em outra existência aqueles filhos atuais dele, que ele tinha vindo com aquela condição material suficiente para dar todo o necessário para os filhos. Era um compromisso que ele tinha tido de suportar financeiramente aqueles filhos. Quando ele soube disso, falou: olha, você só tem essa condição financeira
boa, né, apesar dele ter as limitações, porque você tem que prover esses teus filhos, porque você prejudicou muito eles financeiramente no passado. Quando ele soube disso, ele falou, pronto, agora eu sei que não posso reclamar, tenho que continuar fazendo o meu papel. Então, muitas vezes, a gente querer só usufruir, né, só pra gente, às vezes a gente tem compromissos também com os nossos demais, e não só familiares, né, às vezes de outras formas. Então, a gente tem esse olhar também de que, às vezes, a gente precisa abrir mão, né, um pouquinho do que é nosso em prol de outras pessoas, não é isso? Eu acho que o primeiro exercício da caridade é esse aprendizado do desapego, né? Então, desapegar-se, por exemplo, eu passei a vida inteira, um exemplo, né? Passei a vida inteira me especializando em determinado assunto. Me aposentei. E as pessoas hoje ainda se aposentam jovens no nosso país, não é? Por que não levar esse conhecimento a uma instituição na qual lida com jovens, com crianças, com adultos, na profissionalização? Por que não compartilhar esse conhecimento que eu tenho? Porque às vezes a gente é muito, não só a questão financeira, mas a própria questão de conhecimento. O seu tempo também, né? Sim, e principalmente o tempo. Como estou usando o meu tempo? Isso é tão importante, porque hoje em dia, se a gente não está atento, nós estamos usando o nosso tempo precioso em coisas externas, né? Entre aspas, talvez supérfluas, porque poderíamos estar nos dedicando a auxiliar alguém numa instituição, num bom dia àquele que cuida da nossa casa, não é? Mas a gente está tão perdido nessa questão, nesse movimento em que tudo nos chega, que é preciso trocar o carro, que é preciso ter uma casa maior, que é preciso ter a roupa da moda, porque esse ano a cor é tal, né? Apenas nesse exterior é muito difícil, mas se eu começo a mudar a minha casa, e isso vou acabar trazendo outros, né, profissionais que possam me ajudar a mantê-la. Na questão das cores, das roupas, por que não compartilhar, doar aquelas que já estão em excesso? E, ao mesmo tempo que há essa dificuldade, há também uma cultura minimalista, né? Está começando, para você ver como a humanidade está então, evoluindo, assim, né? O que é necessário e viver em função do necessário, porque em cima desse necessário eu uso para todas as coisas, não é? Não, e o mundo está avançando nisso no sentido de que até a questão ambiental, né? Ter muita roupa, fabricar roupa consome muita água. A questão de, se eu me alimento demais com carne, eu estou também prejudicando o meio ambiente de alguma forma. Então, toda a humanidade está caminhando para modificar um pouco esses valores, né? E se desapegando desse materialismo exacerbado. É um mundo que está mudando Está mudando agora e a gente está participando. Isso é muito bom. É ótimo. Bom, Miriam, Papo Espírita vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação. Querido ouvinte e agora telespectador, se você quiser agora escrever para a gente, pode escrever ali nos comentários do YouTube que a gente recebe e já responde para você, tá? Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão e às quintas pela TV Comunhão e pelo canal da Comunhão no YouTube. Acompanhe a nossa programação, você se inscreve no canal da Comunhão no YouTube, aperta lá o sininho e você pode receber todos os avisos das produções da casa aqui da nossa Comunhão Espírita de Brasília. E nós queremos pedir, então, Miriam, que você faça a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Tá certo. Então, com certeza, depois desse bate-papo, nos lembrando que, embora estejamos no mundo material, nós somos espíritos imortais, que a espiritualidade amiga, que os nossos anjos da guarda possam nos ajudar na medida em que nós também nos tornemos mais receptivos a essas intuições, as orientações, para que possamos desapegar, desprendermos de tantas necessidades que criamos para nós mesmos, que acabam nos atrapalhando o nosso caminhar de progresso, o nosso caminhar em direção à felicidade prometida por Jesus, e que nós possamos, à medida em que tenhamos essa compreensão, possamos amar mais, possamos perdoar mais,
possamos ser mais gentis, possamos ajudar, sendo mais caridosos, benevolentes, indulgentes, primeiro para conosco mesmo e depois para com os outros. Que o amor de Deus possa estar no coração de cada um de nós, nos dando força nessa caminhada. Que Deus, nosso Pai amoroso, seja conosco hoje e sempre, graças a Deus.